Olá! Este é um vídeo teste de um projeto de instrutoria com perguntas e respostas frequentes de servidores e magistrados. No vídeo de hoje, nós vamos falar da GAD. A portaria da GAD foi publicada recentemente e nós vamos falar então dessas três letrinhas tão famosas. GAD, Gratificação Anual de Desempenho, é uma remuneração paga a servidores por meio de um desempenho extraordinário, definido por metas internas, determinado pela presidência do tribunal em conjunto com a corregedoria, publicada numa portaria. Para fazer jus a essa gratificação, as unidades precisam cumprir metas estabelecidas, metas de julgamento e metas de arquivamento, que são definidas de acordo com critérios do Conselho Nacional de Justiça, que mede o Tribunal de Justiça de Roraima pelo julgamento por meio das metas nacionais e também pelo arquivamento por meio do relatório do Justiça em Números. Para o CNJ, um conflito só é solucionado quando ele foi julgado e arquivado. As metas nacionais do CNJ são a base para as metas internas de julgamento. O CNJ definiu 4 metas pétreas que vão valer até 2020. São elas: meta 1, julgar mais do que entrou. Ou seja, se o tribunal recebeu 100 processos, ele precisa julgar no mínimo 101 processos. Outra meta é a meta 2, trata do julgamento de processos mais antigos. Tem também a meta 4, que é a meta de julgamento de processos de crimes contra a administração pública e também de improbidade administrativa. Essa meta incentiva o combate à corrupção no Brasil. E a última meta pétrea é a meta 6, que trata do julgamento de ações coletivas. É importante dizer que os critérios das metas internas de julgamento obedecem aos critérios das metas nacionais impostas pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ impõe esses critérios para os tribunais e os tribunais replicam para as suas unidades. Agora, a dúvida mais recorrente sobre a gratificação anual de desempenho. Todo mundo pergunta como é que são fixadas as metas de arquivamento. A base da meta interna de arquivamento é um indicador do relatório Justiça em Números chamado taxa de congestionamento. O que mede essa taxa de congestionamento? Mede a capacidade que um tribunal tem de dar vazão aos processos que recebe. Significa dizer que quanto menor a taxa de congestionamento, menos congestionado aquele tribunal é, ou seja, consegue dar vazão a muitos processos trazidos pela sociedade. Para calcular a taxa de congestionamento de um tribunal ou de uma unidade, existe uma fórmula matemática, também criada pelo CNJ. Essa fórmula matemática considera o número de casos pendentes no final do ano e o número total de processos baixados ao longo do ano. A fórmula é casos pendentes dividido por casos pendentes novamente, mais o total de processos baixados. Para dar um exemplo, vamos imaginar que uma unidade tem 100 processos pendentes lá no final de 2018. Iniciou o ano com 100 processos pendentes. Recebeu mais processos e ao longo de todo esse ano arquivou também 100 processos. Na fórmula, como é que a gente colocaria? Número de casos pendentes, 100 processos. Então ele vai em cima, dividido pelo número 100 de novo, que repete os casos pendentes, mais o número total de processos baixados, que também é 100. 100 dividido por 100 mais 100. 100 dividido por 200 daria uma taxa de congestionamento de 50%. Significa dizer o quê? Que a unidade começou o ano com 100 processos e terminou com os mesmos 100, mesmo tendo recebido mais processos. Se essa taxa for menor do que 50%, significa dizer que aquela unidade reduziu o seu estoque. Para o CNJ, todos os tribunais da Justiça Estadual são iguais, mas o TJRR entende que cada unidade é única. Portanto, não poderia definir uma mesma taxa de congestionamento igual para todas as unidades. Por isso, realiza uma negociação de metas individuais com cada unidade, para que cada unidade possa melhorar o seu desempenho ano a ano. Ou seja, a meta de congestionamento de cada unidade é ser melhor do que ela mesma foi no ano anterior. E aí, gostou? Espero que tenha tirado algumas das suas dúvidas.
Se você achou legal esse projeto, compartilha com seus colegas. Quem sabe a gente não traz novos temas aqui para vocês. Tchau, até a próxima!